Olá pessoal, sou Thiago Pettini, drapple.com.br, esse é o do 196º Dr. Apple News, toda sexta-feira, hoje sexta-feira 13, aqui fazendo o resumo das notícias com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto, muito obrigado a vocês. E também a todo mundo que está sempre acompanhando com muito carinho, comentando, um abraço para todos aí, Cícero, Dona Julieta, Regina, Paulo, todo mundo, muito obrigado a vocês. Bom, notícias dessa semana foram voltadas, extremamente para a WWDC, as novidades anunciadas no início da semana, que nós fizemos a live. Quem perdeu pode assistir, está disponível no canal para vocês assistirem. Vamos começar com as notícias históricas, depois a gente vai a alguns pontos de algumas notícias importantes dessa semana. Dia 8 de junho de 2009, a Apple lançando o macOS Snow Leopard, sem nenhuma modificação do sistema anterior, mas com o dever de casa feito com excelência. Para mim foi o sistema operacional mais estável que a Apple lançou. Até então, até os últimos agora, esses últimos têm sido muito bons, o Sequoia está muito bom, até o Big Sur estava muito bom, teve alguns probleminhas, mas foi muito bom. O Snow Leopard, ele foi assim, em estado da arte do sistema operacional, a gente lembra muito bem o lançamento desse sistema e acabou sendo a base para a instalação de sistema operacional para as outras máquinas, ele acabou sendo um divisor de águas, muito bom, realmente muito bom. Temos também aqui um pouco antes, em 93, 7 de junho de 93, a Apple lançando o PowerBook 180C. Olha o tamanho de como era o notebook naquela época, E comparado com a espessura que nós temos hoje, Imagina, não dá nem para comparar o tamanho da tela, o tamanho da base, A gente percebe aqui as diferenças. Realmente uma máquina muito pesada, mas para a época era um avanço assim absurdo, Realmente um avanço muito grande, com uma tela de 256 cores, que também era raridade naquela época. E só para vocês terem uma ideia do preço, deixa eu ver se tem o preço aqui, hoje em dia seria 6 mil e qualquer coisa. Olha, na época, o preço da época, $3.700, e a versão mais cara $4.080, o que seria hoje $8.200 e $9.000. Dólares, tá? Não estou falando de preço em real. Preço em real, é mais ou menos por aí mesmo, até mais caro que isso hoje em dia. Mas é preço em dólar. Você imagina, ia chegar aqui a R$90 mil, ou a R$82 mil, mais ou menos, aqui no Brasil naquela época, se fosse com a economia de hoje. Mas enfim, foi também um divisor de água, tinha até leitor de disquete embutido, coisa que os outros não tinham naquela época. Enfim, foi uma máquina que começou essa movimentação de computadores portáteis, É uma máquina que realmente fez muito sucesso. Bom, vamos lá, a gente tem ali agora a possibilidade no iPhone novo, no iOS novo, na verdade, o iOS 26 e no macOS Tahoe 26, a gente ter uma questão de proteção de crianças, de adolescentes um pouco mais aprofundada, aquele controle parental um pouco mais aprofundado. E a criança não vai precisar dizer o ano que ela nasceu, o dia que ela nasceu. Ela vai dizer qual que é a faixa etária dela, Então isso também é legal para proteger a privacidade aí de informações das crianças. E aí, de acordo com essa faixa etária, você vai ter os controles adequados ali, o controle parental adequado. Então, a Apple melhorando essa questão ali, que é bastante importante para quem é pai, para quem é mãe, sabe que é bastante importante. E encontraram lá no código do iOS 26 uma diquinha aí de que o AirPod 3 Pro vai chegar em breve, Então a Apple não falou nada de hardware nessa convenção, nessa WWDC, mas a gente tem alguns produtos aí que estão esperando ali uma novidade para esse ano. Um deles é o AirPod Pro 3 e vai chegar já, provavelmente aí nos próximos meses a gente já vai ver a Apple anunciando, tá? O comentário foi a respeito da inteligência artificial, que a Apple no começo explicou tudo o que aconteceu, ele elencou todos os serviços que a Apple Intelligence faz, que não é pouco, dentro do sistema, mas também falou que a Apple Intelligence dentro da Siri, da forma como eles tinham anunciado, realmente não deu certo.
Achei legal a Apple comentar sobre isso, não jogar sujeira por debaixo do tapete, mas depois não se falou disso. Obviamente, eles, né, tiraram o elefante da sala e depois explicaram toda a questão dos novos sistemas operacionais. Mas durante a convenção, durante as conversas, as entrevistas e tudo mais, o Craig Federighi comentou a respeito da Siri. E o que ele comentou é que a versão 1 desse modelo de linguagem, ele estava com alguns problemas de compreensão e eles preferiram empurrar para a versão 2, esperar a versão 2 ficar pronta, ficar madura, para depois implementar isso na versão 2, o que provavelmente deve acontecer só no ano que vem. Então aquela Siri que trata das suas informações, né, que consegue pesquisar as informações dentro do seu sistema, aquilo ali ainda não vai funcionar. A Siri já está bem melhor, eu já percebi, tanto no iPhone quanto no Mac, principalmente no Mac, né, a Siri já está bem mais inteligente, bem mais espertinha do que estava antigamente, mas ainda está bem longe daquilo que a Apple anunciou, e essa que é a grande sacada aí da galera que está falando que a Apple perdeu o bonde e tal. E aí a gente tem um outro artigo, né, do Marvin Furman, muito interessante falando sobre isso, dizendo que os engenheiros estão descobrindo algumas falhas, alguns problemas nas inteligências de outras empresas, como o ChatGPT, o DeepSeek, Claude, etc., né? O que é? É com relação ao raciocínio mesmo da linguagem, né? Porque a inteligência artificial, se você for pesquisar bem a fundo, ele não é uma inteligência, né? É uma busca muito rápida, né? Um resumo rápido, uma topificação rápida das informações. Então, assim, hoje em dia ainda está mais voltado para a velocidade do que para a inteligência em si, para o pensamento crítico, para o raciocínio em si. Enfim, né, aí tem aquelas discussões, né, se realmente a tecnologia vai conseguir mimificar, não sei se mimetizar, né, ou a inteligência humana mesmo, né, será que isso vai ser possível? Aí entra todas as questões filosóficas, mas enfim. O que eles descobriram, os engenheiros da Apple, é que as inteligências mais novas, inclusive os modelos mais novos, estão com problemas maiores do que as anteriores para raciocínios mais pesados, raciocínios mais aprofundados. Eles não estão conseguindo resolver problemas. O que eles fazem? Eles jogam um problema de raciocínio para essas inteligências e esperam eles resolverem. Ou eles demoram muito para resolver, mais tempo inclusive do que a versão anterior, ou eles não conseguem resolver. Simplesmente isso. Então, eles estão chamando a atenção para um problema estrutural, porque entra nessa correria, né, de não, vou lançar aqui, lança a próxima versão, aí vem a China, lança outro, aí vem a Microsoft, lança outro, e algumas coisas estão ficando para trás, né? Esse é o papel que a Apple sempre se propôs a fazer, né? Tirando algumas situações pontuais, mas é de entregar uma tecnologia bem feita, né? Que realmente funcione, que realmente dê conta do recado. Então ela prefere ficar atrasada, né? A gente viu isso, por exemplo, com o Face ID, vimos isso com o Touch ID, né? E em comparação com a concorrência, a gente sabe que existia grandes problemas, né? Graves problemas com relação a esses equipamentos que já foram lançados logo depressa, né? Para aproveitar o hype do negócio, e a Apple esperou um pouco e lançou um que realmente é confiável, que realmente funciona. Então eu ainda estou acreditando que a Apple está nesse patamar aí, e pelo que a gente tem visto de comunicações e tal, é exatamente isso que está acontecendo. Estão aguardando, estão lapidando para entregar um produto melhor. Tem que tomar um pouco de cuidado mesmo com isso, né, pessoal? Bom, o grande tchananã desse novo sistema é uma mudança drástica, né, do visual do sistema como um todo, né? E toda mudança gera alguns problemas, algumas preocupações dos usuários, e é por isso que a Apple divulga antes, é por isso que a Apple deixa os betas abertos para a gente poder testar, porque ela vai coletando esse feedback todo até o final do ano, quando ela lançar a versão finalizada do sistema, a primeira versão pública do sistema. Muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai ajustar. Então a gente tem percebido que esse visual do Liquid Glass aí é muito legal, é muito bonito, realmente salta aos olhos.
Porém, a gente tem algum problema de leitura, né? Transparência vai dar problema de leitura, obviamente, né? Porque você precisa ter contraste, né? Para que as letras fiquem evidentes, para que a gente possa conseguir ler. E quando o fundo se confunde com a letra, vai ser difícil mesmo ler. O pessoal tem comentado no meu vídeo aí com relação ao botão, ao sombreamento do botão. Eu mesmo falo isso no vídeo que ficou estranho. Tá uma sombra muito dissipada, então falta um pouco mesmo de divisão dos objetos. E eu tenho certeza que a Apple ainda tem muito chão pela frente, ela ainda vai consertar todas essas coisas, mas não tem como negar de que eles são danados, né? Quando você instala um beta, na hora que você já começa a mexer no beta, nesse mesmo momento você percebe que a versão atual, que é a 18, né? Tá ultrapassada, né? Você já olha pro antigo e fala, nossa, como tá antigo isso aqui, né? Você quer ficar mexendo na versão nova, eles são realmente danados. Apesar de todas essas questões que estão sendo levantadas, e o momento é para isso mesmo, né? Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Bom, alguns recursos que não foram falados, que eu comentei antes, né, de rumores, por exemplo, esse aqui, de que a Apple agora, ou coisa que inclusive a concorrência já fazia, né, de calcular o tempo restante para o término do carregamento da bateria. Então, além de mostrar só o percentual que a bateria está, ele vai te dizer ali, por exemplo, falta 8 minutos para chegar a 80%. Então, ele vai fazer os cálculos aí de acordo com o carregador que você está usando, né, se é mais forte, se é menos forte. Então é legal também, uma informação que estava faltando até então, a Apple finalmente trouxe para o seu sistema. Tá? Outra coisa é um Adaptive Power Mode no caso da bateria. A gente já tem o Low Power Mode, né, que quando a gente ativa, ele desabilita uma porção de recursos de comunicação, uma porção de recursos de animação do sistema para poder a bateria durar um pouco mais, mas a Apple está trazendo esse Adaptive Power Mode, que é algo mais profundo ainda. Ele vai inclusive diminuir a velocidade do processador, né? Ele vai fazer aquele clocking, né, que a gente chama. Então eles estão avisando isso antes, né, para não ter aquele problema que tivemos anteriormente. Então, se você ativar o Adaptive Power Mode, o teu iPhone vai ficar mais fraco, vamos dizer assim, mas a bateria vai durar mais. Então, ele vai fazer toda uma análise em cima do equipamento e vai tratar essas informações de uma forma um pouco mais lenta para não despender tanta energia, não necessitar de tanta energia e não gastar a bateria. Legal, acho muito bom. Ainda mais aí com esse rumor do iPhone Air, né, iPhone Slim, a gente não sabe como que vai chamar, né, que a bateria provavelmente vai ser muito pequenininha, então esses recursos vão ser realmente bastante interessantes. Bom, pessoal, como eu já vinha falado para vocês antes também, o macOS Intel, quem tem, está na hora de trocar, tá? A gente já está na 4ª geração do processador, M4, né? E a diferença é brutal. Quem tem Intel, quem tem o Apple Silicon, percebe essa diferença de processamento. E o macOS Tahoe, o macOS 26, provavelmente não, já está batido o martelo, que vai ser o último que vai ser instalável em máquinas Intel. E ainda assim, não todas, né? Então a gente tem aí um divisor de águas, não só pela questão do sistema, mas mais pela questão mesmo da tecnologia. Então, quem tem um Mac Intel aí e está pensando em trocar, agora está na hora, melhor começar a fazer uma economia aí, porque aqui no Brasil a gente sabe que os preços são realmente muito absurdos, né? Bom, lá na nossa live ficou uma discussão com relação à versão, o System Requirements, né? Quais são os iPads que aceitarão o iPadOS 26, e realmente no site da Apple estava uma informação confusa. Então ficou aqui, ó, o iPad, a versão do iPad normal, de 2020 para frente, iPad mini de 2019 para frente, o iPad Air de 2019 para frente também, e o iPad Pro ou Pro 2018 para frente, tá? Então, Pro 18, Air e Mini 19 e o iPad normal 2020 para frente. Então, espero que essa dúvida, como prometi lá na live, aqui já está sanada também. E para finalizar, a gente tem aqui a NVIDIA anunciando aí um novo hardware, né? Esse SuperPod GDGX, GB200, né? Enfim, é um sistema completo deles, né? Com essa parte de processamento gráfico principalmente,
para poder tratar exatamente das linguagens, né, da inteligência artificial, que exige muito processamento, muita energia e etc. Né? Então a gente vê aí o hardware tendo que ser desenvolvido, ser melhorado, né, ao mesmo tempo que o software vai exigindo. Mas é uma coisa absurda, né? Eles fizeram cálculos aqui, por exemplo, para a tradução da internet, toda a biblioteca que tem na internet. Antigamente levaria 194 dias, hoje com esse equipamento 18 dias e meio. Então realmente é um ganho enorme de processamento, né? Por exemplo, a tradução do dicionário de inglês da Oxford, de 39 segundos que demoraria antes para 2 segundos. Realmente é um salto gigantesco aqui. Esses são processadores que vão chegar apenas para os data centers, né, para depois isso ser comercializado para o mercado normal, né, mas são equipamentos próprios para poder tratar do processamento de dados da internet. Legal, pessoal, então a gente encerra o nosso news dessa semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Aliás, acho que semana que vem a gente não vai conseguir, semana que vem eu vou pular para a próxima, tá? Então, na sexta-feira que vem, já adianto a vocês, a gente infelizmente não terá o Dr. Apple News, mas a gente vai se falando, vai se comunicando por aqui, e na outra semana estaremos de volta com o próximo resumão de notícias para vocês. Muito obrigado pela companhia de todos, acessem o site drapple.com.br, lá você encontra os cursos completos para se matricular e também os meus contatos para uma consulta, um suporte técnico, uma aula VIP, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.